E aí, pessoal, estamos continuando nossa aula. E à medida que o curso for desenrolando, vocês vão entendendo como é que vai funcionar o curso, tá? Depois que vocês pegarem o jeito, aí vocês vão navegar sozinho pelo curso, que vai ter o blog e vai ter a aula em vídeo também. Ou seja, vai ser o blog e o vídeo, tá bom? Então vamos ver. Na aula passada, a gente está, na realidade, no capítulo, na lição 1 e 2, que é revendo os números, ou os conjuntos numéricos, né? Nós estamos trabalhando apenas com os números naturais, mas a gente chegou, vamos deixar a ambulância passar, a gente chegou na seguinte questão, a gente viu um quadrado, e o quadrado a gente sabe que é o lado ao quadrado, ou seja, um lado vezes o outro. Quando o quadrado é feito por números naturais, o lado é 1, então a área vai dar 1 vezes 1. Se o lado for 2, a área vai ser 2 vezes 2, 4. Se tiver em metros, vai ficar 4 metros quadrados. A gente pegou, então, e fez o seguinte artifício para ver a dificuldade de não poder representar um determinado número. Veja, a gente pegou um quadrado de 1 centímetro, dividiu ele, calculou a área de 1 centímetro, quadrado de lado de 1 centímetro, é 1 centímetro vezes 1 centímetro, que dá 1 centímetro quadrado. Então, essa área toda é 1 centímetro quadrado. Então, a parte amarela é meio centímetro quadrado, é meio, e a parte verde é meio centímetro quadrado. Então, o que a gente fez? A gente fez um grande quadradão de pequenos quadrados, de 4 quadrados menores, onde esses 4 quadrados são formados por esse quadrado aqui, onde metade da área é meio centímetro quadrado, que é metade da área total, e esse aqui é metade da área total. Então, a gente tem como calcular a área desse quadradão verde aqui no meio. Por quê? Porque cada parte aqui é meio centímetro quadrado. Então, meio mais meio dá 1, mais meio dá 2. 2 centímetros quadrados. Então, a gente sabe que o lado vezes o lado vezes o lado desse quadrado aqui. O lado aqui, ó, desse quadrado. Deixa eu colocar outra caneta. Deixa eu colocar outra caneta aqui. O lado aqui, ó, esse lado daqui para cá, daqui, esse lado vezes esse lado daqui, vamos chamar de x, e esse lado daqui, vamos chamar de x, se eu multiplicar, tem que dar quanto? Tem que dar 2 centímetros quadrados. Ora, no conjunto que a gente está trabalhando, que é o conjunto dos números naturais, que é 0, 1, 2, 3, ora, 0 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4, já passou, né? Então, esse número aqui, que multiplicado por ele mesmo dá 2, a gente não sabe que número é esse, que multiplicado por ele mesmo dá 2, mas essa área existe. Tá? Isso foi o que a gente viu na aula passada. Então, a gente consegue calcular a área dele, a gente consegue calcular a área dele, deixa eu botar outra cor aqui, a gente consegue calcular a área dele. Por que a gente consegue calcular a área dele? Porque, embora a gente calcule a área desse quadradão aqui seja 2 centímetros quadrados por 2 centímetros quadrados, a área total dá 2 vezes 2, 4, né? Mas essa área em verde é exatamente metade da área total. Então, se a área total é 4, significa que a metade da área dele vai ser 2 centímetros quadrados. Então, tem como a gente calcular a área do quadrado verde. Beleza, só que os lados, no conjunto dos números naturais, a gente não tem resposta, não tem como calcular. E a gente não pode saber se é um número inteiro ou se é um número fracionário, ou que pode ser colocado na forma de número racional. Então, a aula de hoje, a gente vai ver os números inteiros, tá? Então, veja o seguinte, qual foi a necessidade dos números inteiros? Quando você tem uma subtração,
você sabe subtrair nos números naturais, por exemplo, 4 menos 3, sem problema, que dá 1. Mas você não consegue fazer essa conta, 3 menos 4. Vai dar quanto? Não, você de 3, você não consegue tirar 4. Você tem 3 ovelhas no pasto. Você vai tirar 4 ovelhas? Como é que você vai explicar isso? Então, a gente pode pensar em termos monetários, em termos de dinheiro. Você vai no banco, tira seus 3 reais, ou 3 mil reais, ou 3 milhões de reais, tem no banco. Você tira os 3 mil reais e tira mais um emprestado. Então, esse emprestado a gente chama de número negativo. Então, o conjunto dos números inteiros, eu vou representar por uma. Aqui é uma reta, mas só que eles são números discretos, ou seja, você tem o zero, que é o número inteiro, você tem o um, ou seja, todos os números naturais são inteiros, tá? Agora você tem os números que são os opostos, tem a mesma distância, pois não? Quer falar alguma coisa? Você tem a mesma distância, só que você tem para o lado esquerdo. Então você tem menos um, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Só que em valor absoluto, um e menos um têm o mesmo tamanho. Então, o que a gente chama de módulo de um é igual ao módulo de menos um, que é o valor absoluto de um, que é o tamanho dele, que é um, tá certo? Agora tem outra coisa. Toda vez que você pega um número e soma com o que a gente chama do seu oposto, ou seja, aí vai pegar o valor absoluto, só que é do outro lado, ó, tá vendo? Essa distância 2, a gente vai somar com menos 2. Então, quando eu somo com o que eu chamo de oposto, dá o neutro da adição. O neutro da adição é zero, porque todo número, quando você soma com o neutro da adição, não acontece nada, ou seja, ele continua sendo ele mesmo. Então, a gente chama esse cara aqui de oposto, ou o cara multiplicado por menos um, tá? Então, 2, o número absoluto 2 vezes menos um, você vai ter menos 2. Então, quando você tem aqui, ó, 4 menos 2, é a mesma coisa de 4 mais menos 2. Como o valor absoluto de 2 é menor do que o valor absoluto de 4, o sinal, quando você subtrair, e a subtração é uma diferença, você vai ter 2, mas esse 2 vai ser positivo. Ou seja, a mesma coisa de você estar aqui, ó. Você está aqui no 4, certo? Como você está subtraindo, você vai andar para cá 2. Ou seja, você vai chegar em 2. Beleza? Ou você está em menos 2, tá certo? 4 menos 2 é a mesma coisa de menos 2 mais 4, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, porque você está pegando o 4 e somando com o oposto de 2. Então, o oposto de 2 mais 4 tem que dar a mesma conta. Então, veja, você está com o oposto de 2, que é menos 2. Se você somar mais 4, você vai dar 1, 2, 3, 4. Você vai chegar aqui no 2 também, ou seja, você faz a diferença e pega o sinal do cara que tem o valor absoluto maior, entendeu? Você tem aqui menos 2 mais 4 é o oposto de 2 mais 4. Ora, como é o oposto de 2, você está do lado direito. Vamos botar aqui que seja o meio dele, que seja o zero, tá certo? Beleza? Então vamos resolver alguns exercícios agora com os números inteiros, que vai até a questão, acho que é a questão 8. Deixa eu ver aqui. Vamos só até a questão 8, e aí a gente finaliza esse vídeo, e depois a gente vai falar sobre os números racionais, tá? Então vamos aqui para a nossa questão, e vamos ver se a gente responde as questões a respeito de números inteiros, tá certo?
Então, a questão 6 que está aí no blog. O blog é esse aqui, ó. O blog é esse cara aqui, ó. Matbás, matemática básica, Matbás, lição 1, parte 2, revendo números inteiros. E revendo os números, né? Inteiros e racionais. Nessa primeira parte, a gente vai rever os números inteiros. Aí já teve a parte 1, que foi justamente ver a problemática de não ter dois números que multiplicados de 2, tá? E a gente foi atrás de números naturais, viu que não pertencia a números naturais. Números inteiros também acho que não vai pertencer, mas vamos de qualquer forma ver. Então aqui você está no blog. Então, quando você está aqui no blog, você tem as questões, tá? Aqui tem as questões sobre os números inteiros, depois vai ter as questões sobre os números racionais, tá? E no final tem o gabarito total, se você quiser ir para o gabarito. Esses, dentro daqui do blog, a gente sempre vai colocar os vídeos como esse que a gente está gravando agora, beleza? Então vamos para as respostas. Vamos tentar solucionar.